minha área de trabalho, porque eu vou querer passar uns slidezinhos para vocês, e enquanto a gente faz o GD aqui, né? Algum de vocês chegou a ter tempo de dar uma lida aqui no GD, sobre o que ele falava, assim? Acharam estranho? Eu passei o olho, achei assustador. Achei bem cabuloso. Cabuloso. Ele fala das técnicas, né? Mas ele tem uma ênfase assim de explicar o que é um projeto redondinho, né? Assim, quando a gente pede dinheiro para fazer pesquisa, a gente tem que falar o que a gente vai fazer, com quantos animais e o que vai concluir, né? Então, nós vamos fazer por etapas aqui e eu vou mostrar uns slides que revisam a técnica também, né? Agora, os primeiros grupos todos fazem a mesma coisa, é um estudo de estresse. E esse experimento aí é de verdade. Uma vez eu queria trabalhar com estresse, na verdade eu nunca trabalhei, mas eu fui pesquisar como é que era que fazia os experimentos, e existe esse experimento aí. As pessoas pegam camundongos e colocam dentro de um tubo Falcon. Um tubo Falcon, não tem nada aqui em casa que seja do tamanho. Ele é pequeno, né? É um tubo Falcon de 50 ml. Você faz furinhos para o camundongo poder respirar, e você coloca ele, empurra ele para dentro do tubo e fecha o tubo e deixa ele por 2 horas, todo dia no mesmo horário, sei lá, das 3 às 5, por exemplo. E aí você faz isso sempre, né? Em vários dias repetidos. E aí o que acontece? O pessoal acha que o estresse ele passa pelo hipocampo, né? Hipocampo ou hipotálamo aqui? Extrair o... Nunca lembro de qual dos dois. Cadê? Tá falando hipocampo, isolar o hipocampo. Hipocampo, exatamente, hipocampo. O hipotálamo, depois eu conto uma história para vocês que é sobre o cuidado materno. É muito legal. Então, o pessoal diz que o estresse, né, ele passa pelo hipocampo porque ele se assemelha a um aprendizado. Tudo que é aprendido passa pelo hipocampo. O hipocampo faz essa mediação. Então, eu já senti isso várias vezes. Vocês podem experimentar isso durante a vida de vocês. Se você tiver alguma situação muito ruim que acontece a primeira vez, assim, né? Ela não é exatamente tão ruim, mas quando ela se repete no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, você começa a ficar estressado com aquela situação ruim. Muito pior do que no primeiro dia. O primeiro dia é uma coisa estranha, engraçada, bizarra. No quinto dia é muito estressante. Então, o experimento se trata de você olhar para o camundongo, né? O camundongo fala, nossa, aquela menina veio de novo aqui. No primeiro dia ele acha que ele vai para uma espaçonave, fazer uma viagem, entendeu? Não entendeu direito o que é. No quinto dia ele já sabe que você vai botar ele lá, né? Ele te vê e fala assim, não, meu Deus, já são 2 horas, a menina vai me botar naquele tubo desgraçado de novo. Então, é isso aí que acontece. Então, aqui está proposto um experimento, que para isso aí que eu expliquei vale para todas as questões de 1 a 4, se não me engano, que é um estresse. E todo esse GD sobre como se faz hoje em dia na biologia para saber o que mudou de uma situação para outra. A gente trata isso de biologia sistêmica, que é quando você consegue analisar todos os genes de uma vez só, né? Bom, vamos lá. No A, você vai ter o camundongo controle e vai ter os camundongos tratados. Geralmente faz 3 de cada ou 10 de cada, né? E junta os hipocampos. Aí você pega o hipocampo, é uma cirurgia não tão difícil, mas é um bocado. E aí você retira ele e isola o RNA dos dois, né? Do controle e do estressado. C. Gerar bibliotecas de cDNA.
Biblioteca de cDNA a gente estudou lá no começo do curso, é quando você pega o RNA, trata com a transcriptase reversa e faz cDNA, tá? Isso é um aprendizado que tem que ficar da Biomol. O que é cDNA? A gente trabalha com a cópia dos RNAs no formato de um DNA. Você trata com a transcriptase reversa, tem um protocolozinho para fazer a segunda fita, e aí você gera o tal do cDNA. Esses cDNAs vão ser milhões de cada camundongo. Você vai fazer aquelas técnicas lá do começo do curso para encaixar ele em plasmídeos, né? Eles vão ser um inserto, você vai encaixar ele em plasmídeos. Então você tem, na verdade, não um único plasmídio. Cada plasmídio daquele milhão de plasmídios tem um RNA diferente do hipocampo, né? Então, olha lá, falou que você vai clonar em plasmídeos, beleza. Aí você vai colocar eles para dentro de bactérias pela técnica da eletroporação. É uma técnica onde você cria uma diferença de potencial sem sal, então não passa corrente, né? E gera um campo elétrico que vai organizar as cargas da membrana da bactéria, positivas para um lado, negativas para o outro. Ela espreme até que ela, né, faz um buraquinho, um poro. Aí o plasmídio entra. Aí você vai colocar elas em placas com antibiótico, porque o plasmídio não entra em todas as bactérias. Então, para você ficar com aquelas que tem o plasmídio tem um gene de resistência a antibiótico. Então, você joga essas bactérias em placas com antibiótico, aquelas que não receberam plasmídio não vão conseguir crescer na placa, e aí vai ter um monte de colônias, um monte de placas, uma estufa cheia, lotada de placas, com um bocado de colônias. E aí, assim, o projeto está pedindo grana para produzir 10 mil ESTs, 5 linhas de cada biblioteca, né? Cada biblioteca, a gente chama de biblioteca porque, como cada plasmídio tem um RNA lá dentro, é uma comparação que se faz com uma biblioteca onde você tem muitos livros, né? Cada livro tem uma informação, então cada RNA teria uma informação. Então, o nome para essa coleção de plasmídios, cada um com um RNA dentro, é library em inglês, né, e biblioteca em português. Depois que você tem muitas colônias, né, 10 mil colônias de cada, por isso que eu falei que é uma estufa cheia de placas, você vai isolar o plasmídio e sequenciar apenas a extremidade 5' do gene, do RNA, desculpa, né? A extremidade 5' de um RNA é o começo ou é o fim dele? Me conta aí alguém. Como que é sintetizado um ácido nucleico? De que lado para que lado? A extremidade 3 é a que cresce. Então é o final, né? Então a 5' vai ser o começo dos genes, tá? Então eu vou mostrar aqui uma apresentação de eu tenho que achar ela aqui, não tem que estar aqui, né? Senão eu estou terrivelmente perdido. Então, isso aqui eu apresentei para vocês na aula de revisão, e essa é uma técnica que começou o conhecimento do genoma humano, que na verdade não é o genoma, é o transcriptoma. Isso foi feito até chegar a uma quantidade de 8.500.000 dessas ESTs aqui. Eu só vou falar aqui na ST, se você quiser olhar o Orestes, você vai lá na aula de revisão que eu dei. EST é uma Expressed Sequence Tag, é uma etiqueta de uma sequência expressa. Então, o que acontece? Você sequencia só um pedacinho, igual aqui o torrim, de otorrinolaringologista, né? E com isso você documenta a presença desse transcrito no transcriptoma. Então, você vai documentar o que tem no estressado e vai documentar o que tem no controle. E depois você vai comparar. Então, primeiro vamos ver como é que documenta, né? Você tem que fazer um cDNA, que é aquela cópia do mensageiro.
você coloca óligo DT, 18T é suficiente para parear 37, você faz essa fita, depois você pica a outra fita, coloca DNA polimerase 1 e ligase, faz a complementar, e pronto, você tem as fitas feitas. Aqui está mostrando um detalhe que quando você sintetiza essa fita para lá, nem sempre a transcriptase reversa chega até a ponta do nosso amigo mensageiro. Às vezes ela para antes. Eu vou mostrar ela parando antes, só para vocês entenderem que para antes, né? São dois mensageiros iguais. Em um deles a transcriptase reversa foi eficiente, beleza, tá? E no outro ela parou um pouquinho antes. Isso acontece na realidade, tá? No mundo ideal não aconteceria, mas na realidade acontece isso. Então, o que acontece? O projeto não tinha dinheiro para sequenciar as duas pontas. Ele disse que ele vai sequenciar o lado 5'. Esse defeito que dá acaba sendo uma vantagem para nós, porque a gente tem esse cara aqui e talvez um outro cara aqui, e o computador consegue juntar. E aí, por exemplo, se fosse só esses dois, olha, eu conseguiria ter informação até aqui, né? Juntando o de baixo com o de cima, eu teria uma informação maior. Então, esse defeito que dá na síntese faz com que uma cópia vá até aqui e a outra pegue daqui e vá mais para cá. Então, às vezes você consegue chegar até mais do que no meio do RNA com esse defeito aqui. E esse defeito, então, é uma vantagem porque aumenta a cobertura do que você conseguiu detectar. Em vez de separar no otorrino, separou no otorrino, né? Entendeu? Você consegue um pouquinho mais. Se você estivesse fazendo sequenciamento pela ponta 3', que é o final, não ia ter vantagem nenhuma, porque elas sempre empilham direitinho onde começou aqui, entendeu? Então, assim, sempre a menor vai estar contida na maior. Então, é uma desvantagem você fazer pelo 3'. Se você tiver com pouca grana, fazer pelo 5' pode ser mais interessante. Isso aí são as ESTs. Então, eu vou pular a parte do Orestes, porque só me interessa as ESTs. Mas depois você pega as ESTs todas que você sequenciou e você junta elas com um programa de computador que vai ser falado lá, tá? E aí, eu queria que vocês imaginassem, porque eu estou sem quadro aqui para desenhar, umas 30 ESTs, todas alinhadas aqui. Uma vai daqui até aqui, a outra coincide, né, e vai até aqui, aí coincide aqui, vai até aqui, aí coincide, vai até aqui, outra coincide, vai até aqui. 30 formando assim um agrupamento, tá? Pena que eu não tenho outro slide, não tenho mesmo. 30 formando um agrupamento. Você, para essa técnica funcionar bem, você agrupa com o controle e agrupa também o tratado. Só que o computador sabe quem veio de quem, né? Então, por exemplo, suponha que essa daqui veio do controle, essa aqui veio do controle e essa daqui veio do estressado. Ela colaborou para que você juntasse esse grupo inteiro. Senão, essas duas não iam se juntar. Tem um buraquinho aqui. Então, você pega as 30, imagine em 30, só tem 3. Junta todas, o computador vai alinhar, tá vendo aqui? Ó, A, G, A, T, C, A, G, A, T, C. Elas estão alinhadas aqui pelo computador. Alinha todas as 30 juntas, né? O computador ele é bem bacaninha com a gente. Se você quiser, você fala assim, computador, isso aqui a gente chama de contig, que é um mapa de continuidades, né? Computador, pega esse contig e gera um consenso. Aí ele vai pegar essa informação aqui, essa informação aqui que é igual, essa informação aqui, essa informação que é igual nos dois, essa informação e vai chegar até aqui. Então, ele monta aqui embaixo um consenso que vai desde essa primeira base até a última base. O consenso é uma representação de todas as sequências que
que são iguais, né? Compatíveis, né? Então, eu falei para vocês o que é um contig, falei o que é um consenso, falei que tinha 30 STs formando contig, e aí eu vou perguntar, dessas STs, meu caro computador, quantas que vieram do estressado e quantas que vieram do controle? Aí ele vai falar assim, ó, do controle vieram 3, as outras 27 vieram do estressado. Aí você vai falar assim, ó, então trata-se de um RNA que está muito mais presente no estressado do que no controle, porque o consenso foi montado a partir de uma reunião, de um agrupamento de 30 STs, mas só 3 vinham do controle, 27 vinham do estressado. Então tem uma diferença aqui, né? Vamos voltar no PDF lá, a gente estava no número aqui na letra hoje, C, né? Então você produziu 10 mil de cada, né? Elas representam todos os genes que o camundongo tinha lá expressando no seu hipocampo. E aí você vai verificar as STs que podem ser agrupadas, né? Como eu mostrei. Elas são pedaços de um mesmo gene, então o computador vai detectar aquelas sobreposições, né? E vai formar aquele mapinha. Aquele mapinha a gente chama de contig, né? Como que ela vai fazer? O software que faz comparação de sequência contra sequência, a gente estudou um pouquinho, é o BLAST, né? E então ele vai falar assim, a número 1 alinha com a 2, a 2 alinha com a 3, a 3 alinha com a 4, a 4 alinha com a 5, com a 6, com a 7, com a 8. Elas todas alinham com a 10, entendeu? Então, como eu falei para vocês, você pode usar um software depois chamado CAP3, que vai fazer o consenso. E aqui eu quero explicar uma coisa para você aqui. Eu expliquei certinho no slide, tá? O consenso é aquilo que eu falei, que vai desde o começo até o fim. O contig é o mapa de continuidade, mas a gente não tem como pôr na cabeça de quem trabalha com isso que o contig é o mapa de continuidades. Eles também chamam o consenso de contig, tá? É bom eu falar isso para vocês, porque um dia você vai ouvir isso em algum lugar, em alguma matéria mais no futuro, e é errado. Na verdade, contig é aquele mapa de continuidades, o alinhamento. Mas quando você gera a somatória de tudo, é o consenso. Mas eles chamam o consenso de contig. Eu não posso fazer nada. Professor, Fala. eu tenho uma dúvida, já que você falou do BLAST, né? Que tinha uma questão em uma das atividades, das tarefas, se não me engano era 7, né? Sim. Perguntava sobre identificar a proteína da taioba e tudo mais. E aí eu fiquei em dúvida, né? Por exemplo, né, eu coloquei que tinha que primeiro era necessário sequenciar o transcriptoma. E aí nisso eu fiquei com dúvida, porque a gente teria que utilizar um programa para esse sequenciamento. Volta lá naquele slide que estava. Eu acho que o problema da taioba está na questão 7 desse GD, né? Ah, tá. Então já é uma questão de proteoma. Então vamos esperar chegar nele, porque o problema da taioba, eu já vou dar o spoiler aqui, né? Se você está trabalhando com proteoma da taioba e tem uma proteínazinha lá que ficou diferente, você não pode usar espectrômetro de massa, descobrir o peso molecular e aí com o peso descobrir que proteína é aquela, por uma simples razão. Você não tem todas as proteínas da taioba sequenciadas. Então, o que adianta você saber o peso molecular exato? Então, qual que é a sua solução? Usar um sequenciamento de Edman, tá? Uma reação de Edman. E ela vai degradando já que você perguntou, vou mostrar o slide do Edman aqui. Eu estou ficando craque aqui de achar os slides. Aqui, tá?
Então, que acontece? Você não tem a proteína da taioba, não adianta você saber o peso molecular exato, como nesses experimentos aqui que você faz com espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa faz as proteínas voarem num canhão no vácuo e ele detecta o tempo de voo, né, que chama time of flight, e com isso ele determina o peso com uma precisão monstruosa. E aí, se você tiver o genoma todo sequenciado, não importa que sejam 30 mil proteínas, só uma vai ter esse peso aqui. Né? Então, você consegue identificar só se o seu genoma tiver sequenciado. Senão, você vai ter que fazer um sequenciamento muito da antiguidade aqui, tá? Degradação de Edman. Você trata com PTH aqui, arranca o primeiro aminoácido, faz uma cromatografia, opa, metionina. Arranca o segundo, faz uma cromatografia, você vê lá, opa, prolina. O pico vai... Isso aqui seria todos os aminoácidos, né? Quando você põe um só, o pico vai dar num deles, né? Aí você arranca o terceiro, entendeu? E você não consegue sequenciar ela inteira. O rendimento é uns 30 aminoácidos. Mas isso é suficiente para você poder fazer um blast no banco de dados e, claro, você não vai encontrar lá a proteína da taioba, mas você pode encontrar a proteína do tomate, você pode encontrar a proteína do tabaco, você pode encontrar a proteína da mostarda, você pode encontrar a proteína humana que alinha direitinho, né? Então, com isso, você pergunta para o banco de dados, de quem é essa proteína? O banco de dados fala assim, essa proteína de tomate. Aí você fala assim, o que essa proteína faz aí? Olha, o pessoal que estudou tomate fala que ela é uma TPase de membrana. Pronto, você identificou sua proteína, entendeu? Então, você é obrigado a usar a bioinformática para poder resolver o problema. Senão, se fosse com o genoma completo, onde todas as proteínas estão sequenciadas, qualquer computador pega a sequência de aminoácidos, pega o peso de cada um deles, soma tudo e te fala, 5.734, né? Aí ele errou por 0,1 só, tá vendo como ele é preciso? Essa outra aqui ele falou 18.364, tá vendo? Então, não é 18.364, ou seja, ele juntou aqui uns 400 aminoácidos e determinou o peso específico dela. Como o peso depende de qual é a composição dela, e é difícil você ter a mesma composição, mesmo que embaralhada numa outra proteína, então, pelo peso, você conseguiria sacar. Então, assim, tem uma questão 4, que é com camundongo, você resolve nesse aparelho, fazendo geobidimensional, né, antes, aí você pega uma proteína que ficou diferente, resolve aqui, né, agora se for a taioba, não vai ter jeito, porque a gente não tem o genoma da taioba, então você tem que resolver assim, por degradação de Edman, uma coisa muito bioquímica, que eu vou dizer assim, da época dos meus professores de bioquímica, né? Degradação de Edman é muito antiga, a bioquímica de proteína é uma coisa muito antiga. Então é isso, já expliquei mais ou menos a 4 e a 7 aqui. Então vamos voltar para as ESTs, vamos voltar para as ESTs, que são aquelas coisas que formam aquele consensinho ali, assim, né? Então, vamos ver como é que a gente está. Eu já expliquei tudo, só que agora tem que entender o texto. Verificar quais ESTs podem ser agrupadas. Por exemplo, essas 3 podem. Tá? Se tivesse uma outra que não, entendeu? Não dá blast com elas, eu ia deixar ela sozinha aqui. E tem um nome que está escrito lá. Como é que chama aquela que está sozinha? Essas que estão agrupando chama contig, porque forma um mapa de continuidade. E quem ficar sozinho aqui, que não alinhar com ninguém, chama como? Vamos decorar esse nome aqui. Como chama? Verificar que elas podem ser agrupadas e usar um programinha. É de verdade isso, o pessoal usa CAP3 para fazer o consenso, para criar uma fita única com todas aquelas 30. Aí fala assim, anotar esses contigs, anotar é uma palavra usada na genômica
para você jogar no banco de dados e tentar descobrir o que aquilo faz, né? Então, eu ponho isso aqui no banco de dados e falo assim, a quitina, beleza. Descobri que a quitina está presente no transcriptoma. E era um gene que tinha muito mais no estresse do que no controle. Então, incrivelmente, a quitina aumentou durante o estresse no hipocampo, né? Então, assim, anotar esses contigs, que é o produto do agrupamento, e também os singletes, está explicando aqui, ESTs que não se agruparam. Elas não se agruparam porque deve ser um gene raro e produziu uma EST só e não tem o parceirinho dela para poder agrupar, né? Então, geralmente, o que acontece é isso, né? Se produz só umazinha lá, ela não consegue agrupar com ninguém. Então, assim, ele está falando para você usar o BLAST agora contra o banco de dados, né? Contra o banco de dados, para poder chamar lá do banco de dados a possível função dos contigs e dos singletes. Beleza. Então, no F, ele vai propor, ele já sabe quais genes estão mais expressos no controle, quais genes estão mais expressos no estressado. São aqueles que, num contig, tiveram uma contagem superior, né? Vindas de uma das duas amostras, não é? Bom, aí ele está falando assim, selecionar para projetos futuros é a proposta do projeto, ele já tem essa informação, mas selecionar para projetos futuros genes que foram anotados, né, que você conseguiu descobrir a função com o BLAST no banco de dados, e que tem uma frequência bem diferente, né, que tenha, sei lá, 27 contra 3, 400 contra 200, né? Então, seriam contigs que são compostos por números distintos de STs provenientes de cada uma das duas bibliotecas. Se tivesse, sei lá, o contig foi montado com 30 STs, tem 16 vindo de um e 14 do outro, pode meter um teste estatístico aí que você vai ver que não é uma diferença significativa, 16 contra 14 num total de 30, entendeu? Agora tem um outro detalhe, por exemplo, 400 num, né, e 800 no estressado. Esse gene ficou diferente? Ele tinha 400 transcritos no controle e mudou para 800 no estressado. O que vocês acham? Está diferente a expressão do gene? O gene mudou, começou a produzir mais RNA? Estou falando desse contig aqui, né? Eu fiz um contig, um grupo de 1.200 STs alinhando. É um gene muito importante, sei lá, uma proteína ribossomal, né? Quando eu analiso de onde vieram esses fragmentos, 400 vieram do controle e 800 vieram do estressado. O que vocês me falam sobre esse gene aí? O que está acontecendo com esse gene aí? Por causa do estresse. Cri. Agrupei 1.200, formando assim um contínuo, um contig. 400 vinham do controle e 800 vinham do estresse. Isso aí representa um gene só, né? Que se eu anotar no banco de dados o consenso, vai me falar lá que é um gene importante da via das pentoses. O que vocês me dizem aí sobre esse gene? Ele está... O que acontece com ele quando você estressa um camundongo?
Professor, você pode inferir, então, que houve uma metilação e que ele pode estar upregulated ou não? Metilação geralmente dá down regulation, mas assim, pode acontecer dela dar up, né? Mas assim, ele estaria upregulated, porque é um gene muito expresso, a primeira conclusão, tá? Porque não é miséria esse número que eu falei, né? E ele está upregulated aonde? No controle ou no estressado? No estressado. No estressado ele está upregulated. Agora, eu queria que baixasse o estatístico em vocês, tá? É o dobro, né? 800 é o dobro de 400. Mas e se por acaso você fizer esse trabalho e você tiver um gene no controle, uma ST, né? Teria mais ou menos, por exemplo, só essas duas aqui. Só uma ST. Você juntou, você tem 3 STs no total para esse gene, tá? Essa, 3 mesmo. Duas são provenientes do estressado e uma proveniente do controle, tá? Então, o controle tinha uma e o estressado tinha duas. Aí eu quero que baixe uma estatística em você. Você vai me dizer que dobrou mesmo a expressão? Você conseguiu amostrar uma no controle e amostrou duas no estressado. É a mesma situação da situação anterior? Você realmente tem o dobro da expressão? Esse gene dobrou de expressão por causa do estresse? O que você me diz? Não, eu acho que porque daria um valor, não daria um valor significativo, né? Por causa da quantidade. Lembre-se, né? Como a gente está mostrando genes, conforme a gente começa a ficar próximo de zero, podia ter sido por mera sorte que eu peguei 2 de um e só um do outro, né? Então, é um experimento onde precisa ter uma estatística junto, tá? Quando a amostragem está começando a ficar próxima de zero, ela é perigosa, tá? Não é a mesma coisa, não. Você não pode falar que ele está upregulated porque tem 2 num e 1 no outro. Pode ter sido um problema de amostragem, né? Muito bem. Agora, você está ligado aí que vai ter alguns genes raros, né? Um gene que regula uma expressão gênica no hipotálamo, no hipocampo, desculpa, ele geralmente é uma proteína que, em baixa concentração, ele aciona muitos genes. Então, esses genes que são expressos em baixíssima concentração, baixíssima expressão, pouquíssimo RNA, faz proteínas que grudam nos outros genes e fazem eles funcionarem. Esses genes você vai detectar numa tecnologia dessa, que pega e sai sequenciando as STs? Você vai conseguir me dizer se esse gene dobrou de expressão, quadruplicou, sendo que é um gene que, sabe, igual você colocar pimenta na comida, assim. Você acha que você consegue medir esses genes que tem uma expressão muito baixa com esse tipo de método? Cri. O gene produz pouquíssima quantidade de RNA e quando você estressa o camundongo, ele produz o dobro de pouquíssimo. Você, pegando 10 mil de cada, será que você consegue saber se dobrou ou se não dobrou? Eu acho que não. Se o gene é pouco expresso... Se o gene é pouco expresso, é um defeito da tecnologia. Quer dizer, é um defeito já sabido por quem pede o dinheiro, né? Ele não vai conseguir ver mudanças em genes regulatórios, porque vai dar 0 nos dois, simplesmente porque ele não vai amostrar, né? Eu acho que a gente discutiu quase tudo. Quer ver? Vamos ver aqui. Anotar os contigs e singletes significa jogar no banco de dados para tentar saber o que eles eram, né? Selecionar para projetos futuros genes que foram anotados, né, que você sabe a função deles e que tenham frequência diferente, né, como a gente falou lá, 27 contra 3 e tal. Beleza.
E aí a gente levanta sempre essa crítica. Esses experimentos de grandes genes e quantidades, eles sempre podem ocorrer em algum probleminha. Na hora, por exemplo, de fazer a biblioteca, alguma coisa assim. Então as pessoas sempre fazem, no final, uma validação para saber se está diferente mesmo. Tá? No caso aqui, é para estimar o RNA, né? Vamos supor que eu tenha achado um gene do trocador de sódio e potássio, né? A proteína de membrana, trocador de sódio e potássio, muito importante para a modulação do estresse, né? Ela está muito mais expressa durante o estresse no hipocampo. Isso veio desse experimento aqui. Que tipo de experimento eu posso fazer só com esse gene, né? Para poder provar que realmente ele está diferente? Que tipo de experimento é feito para medir um RNA só, mas um experimento mais seguro, mais clássico, que podia me mostrar que realmente ele dobrou de expressão? Que experimentos vocês conhecem que são feitos com genes individualmente, assim? Tentar pegar aqui uma máquina aqui que faz isso. O pessoal fazia esse aqui, né? Corria o RNA, punha na membrana e hibridizava com a sonda, né? Isso aí se fazia antigamente. Hoje em dia, para você fazer essa confirmação, você faz um PCR de tempo real. O PCR de tempo real, você pega os primers para aquele gene, vai fazendo PCR e vai medindo a produção de DNA a cada ciclo, né? Então, assim, aqui não seria um experimento assim, seria 3 controles, vamos dizer que os 3 controles estariam aqui assim, ó, tchum, 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 todos iguais, e 3 tratados, tchum, tchum, não, 3 tratados aqui, tchum, tchum e tchum, e 3 controles aqui, tchum, tchum e tchum, tá? Então, uns estão por aqui, outros estão por aqui. Os tratados, eles estão chegando a essa concentração de DNA com cerca de 16 ciclos, tá? Isso significa que eles tinham muito molde lá para poder fazer essa amplificação. Eles eram mais expressos, né? Quer dizer, essas amostras tinham mais expressão desse gene que eu estou analisando. E aí, se eu for analisar esse gene no controle, ele vai demorar uns 32 ciclos, né? Não sei se eu tenho uma reta aqui, não tenho, mas então, com o número de ciclos que demora para chegar, é o contrário aqui, né? Inversamente proporcional. Se chegar com menos ciclos, é porque tinha mais molde. Se chegar com mais ciclos, é porque tinha menos molde. Então, essa maquininha aqui, ela que resolve no final do projeto se aquele gene realmente dobrou de expressão, tá? Ninguém acredite em você se você fizer só aquela técnica lá, porque ocorre para um outro gene que você vê que dobrou, mas quando vai ver aqui não dobrou. Ocorrem alguns artefatos nessas técnicas. Toda técnica de grande produção, assim, ela tem, às vezes, que ser confirmada por uma técnica mais uma para cada gene, tá? Aqui tem muitos vials, né? Muitos lugares para você colocar a amostra. Dá para fazer uns 24 genes aqui numa rodada fácil. Então, você consegue comprovar uns 24 genes aqui que a técnica sugeriu. Então, olha, definir ST 5' 3'. Vocês falaram para mim que a 5' do começo do gene, logo a ponta que cresce a 3' é o final do gene. Aí ele está perguntando assim, vai ter algum gene que é diferencialmente expresso? Quando eu faço aqueles contigs, né? Quando eu faço aqueles contigs, eu vejo que tem mais de um lado, mais do outro. Quando eu faço consenso e jogo no banco de dados, não vem nada, tá?
é um gene exclusivo da espécie que você está trabalhando, ou você foi trabalhar com uma espécie que ninguém conhece, né? Se foi sequenciar um marciano, né? Então, a gente vai ter um seminário lá, vou convidar vocês quando for. É um cara da microbiologia que descobriu um super vírus na Lagoa da Pampulha, e quando sequenciou o genoma, 80% dos genes desse vírus não são conhecidos, entendeu? São genes doidões, né? Então, o metabolismo desse vírus é louco. Professor, Fala. é aquele Yara vírus? É o Yara, nós vamos ter um seminário do Yara vírus, Ai, que legal. acho que no mês que vem, assim. Acho que ele vai ser em português. Está começando a aparecer gente que só fala inglês nesse nosso seminário, então não sei, mas acho que vai ser em português. E é de sexta-feira, às 2 horas da tarde, vocês estão convidados. O Yara vírus. Como que a gente faz para ver? Quando for... É nesse mês, né? Ou é no outro? Deixa eu ver aqui. Manda um e-mail para a gente avisando. Precisa não. Você vai escrever o nome desse negócio aqui no seu Google e vai ficar acompanhando. Eu vou colocar aqui só porque já está escrito, senão eu escrevi no meu Google. Chama Bras Webinars. É a fusão de Brazilian Webinars, né? Porque é da Bras Webinars, né? Bras Webinars. E você pode até ler Brasebinars, mas tem que ter o W aqui. E aí você vai procurar aqui, então, por exemplo, sexta-feira vocês estão convidados já, tá? Sexta-feira você vai clicar aqui assim, ó, nesse link, e vai assistir a moça do projeto ENCODE, que é uma moça que vai relatar toda a estrutura regulatória dos genes humanos e de camundongo. É um projeto que analisou todo o genoma humano, todo o genoma do camundongo, e ela analisou quais eram os promotores, né? Cis Regulatory Elements são aquelas elementos, é um pedaço de DNA que faz os genes funcionarem, tá? Então, se você quiser, você vai ver. E aí o do Yara vírus, né? Que você já sabe qual ele está aqui, o link a gente vai colocar só quando chegar perto, para não ficar muito... Só para quem está consultando o programa ver, tá? Mas logo, logo os links vão aparecendo assim aqui embaixo. Você pode assistir, são seminários internacionais até dezembro, todos de biologia, regulação, essas coisas. É um assunto muito louco aqui. Aproveito e faço propaganda, porque deu maior trabalho conseguir esses caras para falar. Agora a gente tem que ter gente. Eu estou indo bem devagar, porque é assim mesmo, tem que ser. Então, vamos lá. Então, a gente perguntou aqui se haverá gene diferencialmente expresso, mas que você não sabe o que ele faz, porque ele não é homólogo a genes no banco de dados. Acontecerá isso, acontecerá. Você está trabalhando com camundongo aqui. Será que vai acontecer de você achar um gene que não está no banco de dados? No caso do camundongo? O que vocês acham? Não vai ter. Porque o genoma dele é todo sequenciado. Exatamente. Às vezes pode acontecer, viu? Eu estava na aula de bioinformática, trabalhando com sequências humanas, e aí eu fiz um blast no genoma humano, tá? E não deu hit com nenhuma proteína do genoma humano, mas deu hit com uma proteína de macaca mulata, que é é macaco mesmo, né? Então, sem querer, a gente tinha encontrado um gene que foi anotado no genoma da macaca mulata, mas não foi anotado no genoma humano. Logo a aula passou, a gente esqueceu de ver qual que era, então nós não sabemos mais qual é, não. Mas, assim, aconteceu por mero acaso que quando a gente fez o blast, não retornou nada no humano, mas retornou na macaca mulata. Então, assim, era um gene de verdade, mas no genoma humano não estava ali anotado, aqui tem um gene, entendeu? E a gente, sem querer, descobriu um gene ali, né? Mas, assim, perdemos, isso passou, não sei mais qual gene que é, não. Mas, assim, provavelmente na versão nova do genoma humano, ele já deve estar lá, tá? O pessoal não dorme no ponto também, assim, não. Então, vai acontecer. E você pode aqui inaugurar um novo projeto de tentar ver
um gene que é desconhecido, mas você sabe que ele está relacionado com o estresse, né? Pode dar uma tese de doutorado bem legal. Identificar os pontos fracos do projeto, né? Não dá para comparar agora, mas ponto fraco a gente falou né? Você consegue detectar genes regulatórios, genes pouco expressos com esse tipo de projeto? Aparentemente não. Aparentemente não. E mesmo aqueles que são pouco expressos, né? Fica difícil comprovar estatisticamente. Muito bem, senhoras e senhores, nós não temos muita pressa aqui não, mas já chegou na hora, né? Eu só vou dar uma andadinha aqui nesse aqui, porque é muito parecido. Então, questão 2, né? Eu estou adiantado da programação, eu posso fazer esse daqui na quinta e continuar depois na outra semana, não tem problema não. Professor, Então, fala. Falando sobre isso, é porque conteúdo mesmo na disciplina já encerrou, né? Agora a gente tem essas semanas de março para fazer Exatamente. as atividades, né? Isso, eu vou dar umas aulas práticas também, quando a gente vai se conectar a um servidor e tudo mais, né? Mas, assim, a minha última avaliação em termos de perguntas mesmo é a tarefa 8, que já está no ar e você já tem material até para resolvê-la. Mas ela, na verdade, é sobre esses GDs, né? O ideal é esperar esses GDs. Então, isso encerra a tarefa 8. Isso significa que falta só uns pontinhos dos seminários e hoje eu estava tentando contar 30 aulas para poder encerrar, né? Mas como o seminário não é uma avaliação, né? Que assim, você não vai estudar para a prova, ele vai ficar legal lá no final. Então, assim, terminou sua tarefa 8, comigo você já terminou os trabalhos. Só tem que apresentar um seminário. Tá bom? Beleza. Tipo isso. Aí eu vou marcar esses seminários ali, já está no fórum, na verdade, a data, eu acho. Se vocês entrarem no Moodle, tem lá para vocês 23 e 26. colocar. 23 e 26. Eu contei, acho que já deu o número de aulas. Aí a gente, no dia 25, a gente já consegue terminar, tá? Eu sei que a semana seguinte ainda é letiva, a outra terça. Se algum seminário atrasar, a gente faz. Bom, então eu acho que assim, eu estou nas 21h42. Vocês querem que eu faça questão 2 aqui ou deixo para quinta-feira? Eu acho que pode ser melhor na quinta-feira, porque... Tá. Beleza, então vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou parar minha gravação.